Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa live de hoje sobre doenças inflamatórias intestinais em comemoração ao Maio Roxo. É o mês de conscientização a essas doenças, né? Especialmente retocolite e doença de Crohn. Eu vou convidar aqui a minha parceira de lives, a doutora Estela Marini, gastroenterologista, para participar conosco desse bate-papo e tira dúvidas sobre esse tema, que a gente precisa levar mais informação. Convidada deve estar chegando por aí. Olá! Oi, boa noite. Boa noite! Hoje eu estou vestindo a camiseta do Maio Roxo. Ah, muito bom. Mas, Veio até de corzinha. exato. Hoje aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, é feriado, Nossa Senhora do Caravaggio. Então nós não temos feriado do dia 2 de fevereiro, né? Não tem navegantes, mas tem esse feriado de maio. Então hoje é um dia para ficar em casa, Coisa boa, um dia sabático. coisa boa. Eu ainda fiz um vídeo essa semana sobre doenças inflamatórias intestinais e eu falei que era o maio verde, só que maio verde é da doença celíaca. Mas tem as duas cores. Tem, só que eu falei que era maio verde em comemoração às doenças inflamatórias intestinais. Só que daí o verde é da doença celíaca e o roxo é Exato, Só que exatamente. aquela coisa, eu já tinha gravado o vídeo, já estava tudo pronto. É isso aí, a gente faz o que dá, né? O que é possível. E eu acho que cada vez mais o que a gente quer aqui nas redes sociais é vida real, né? Aquilo de vida muito Perfeita, certinha, né? perfeita, a gente sabe que é uma utopia, né, Adri? E eu, Uhum. eu penso que cada vez mais o nosso papel aqui, enquanto comunicadora de saúde, é trazer as dificuldades da nossa vida, é trazer que nós também erramos, mas a gente erra, mas a gente pode consertar, né? Uhum. A minha, Boa. é algo que eu tenho trabalhado muito, né? Dentro do Mindfulness, a gente trabalha a autocompaixão, que nada mais é do que a gente se tratar como a melhor amiga, não como juíza de si mesmo. E a Uhum. gente tende muito a assumir esse papel, né? De ser muito rígida, rigorosa e não aceitar errar. E muitas vezes, se eu não aceito errar, eu tenho esse lado muito perfeccionista, muito enraizado, eu também não aceito que os outros errem. E no Uhum. fundo, gente, somos todos seres humanos em construção. Uhum. Somos todos seres humanos em construção. Todos os dias nós somos convidados a nós aprendermos algo novo e sim, tornando essa construção ainda melhor, né? É, isso que tu falou é muito legal, gente, da gente se tratar como nossa melhor amiga, o nosso melhor amigo. Isso é uma comunicação interna muito mais gentil, muito mais produtiva, porque a gente tende a Perfeito. se tratar com o chicote, né? Com julgamento, Exato. crítica, exigências, e aí a gente torna tudo mais pesado, mais difícil. Mas quando que a gente fala com a gente do mesmo jeito que a gente fala com o nosso melhor amigo ou amiga, né? Que é sempre de uma forma encorajadora, motivadora, uma forma gentil, né? Compassiva. Então a gente tem que se tratar mais dessa forma mesmo. A vida fica mais leve, né? Uhum. E Nunca aí as vou. pessoas às vezes têm medo de que assim, se tratando dessa forma mais gentil, elas vão perder o controle da situação, alguma coisa assim, mas é ao contrário, né? E aí, e justamente eu trouxe esse tema por quê? Porque existe algo muito comum nos pacientes com portadores de sintomas intestinais, não estou falando só de doença inflamatória, mas de problemas intestinais, que é esse perfil muito perfeccionista na sua vida. Uhum. Então, eu tenho uma vida onde eu quero ter tudo muito nas minhas mãos, sob meu controle. Sou aquela pessoa que eu não me permito errar. Sou aquela pessoa que estou sempre em busca de ser 100%. Uhum. E algum lugar do nosso corpo, essa busca incessante por performance,
essa cobrança excessiva vai se manifestar. E Uhum. muitas vezes é através do eixo cérebro-intestino, né? É assim, porque isso é extremamente estressante, né? Viver assim, desse funcionamento perfeccionista. Exato. E aí vem a questão também das dietas rigorosas, né? Porque muitas vezes as pessoas que são muito perfeccionistas, elas têm essa necessidade para se sentir seguras de ter uma dieta muito rígida. Sim. E aí vem o risco das dietas muito restritivas, porque daí a pessoa tende a restringir até demais. Sim. E aí a gente já sabe do impacto disso tudo, né, Adri? Sim, e quando a gente fala para uma pessoa que tem um funcionamento perfeccionista que agora ela pode flexibilizar a dieta, ela fica perdida, ela fica confusa. Mas como assim? Tá, mas então eu Uhum, posso ou eu não posso, né? Tu pode consumir com exato. moderação, com cuidado. Daí é difícil para ela muitas vezes manejar isso até que ela aprende. E eu acho que uma dos maiores aprendizados, à medida em que eu me especializei em medicina do estilo de vida, que nada mais é do que a ciência por detrás da mudança do comportamento humano, porque nós sabemos o caminho de ser saudável. Ninguém discute que o caminho da saúde é se alimentar bem, é dormir bem, é se exercitar regularmente, diminuindo o tempo sentado, é reduzir os tóxicos, e aí vem, né, zero o cigarro e o álcool com moderação, as conexões sociais, né, e o pilar do sono. Ninguém discute que esse é o caminho da saúde e o inverso é o caminho da doença. Dormir mal, comer mal, não se exercitar, Uhum, ingerir álcool, fumar e uhum, ter relacionamentos tóxicos na nossa vida. Quem discute que isso é o caminho da saúde e a doença? Acho que não precisa, como eu disse, isso já temos muita clareza. A uhum, questão é como o fato de saber não significa que eu vá fazer. E justamente na medicina do estilo de vida é a parte comportamental, ou seja, como a gente ajuda as pessoas a uhum, mudarem hábitos, mudar a forma de cuidar de si. De uhum, uma forma empática, né, se colocando como melhor amiga, no sentido de que não precisa ser perfeito, precisa ter constância. Não precisa ir uhum, na academia todos os dias, 1 hora por dia, 365 dias do ano. Não. É saudável nós também tirarmos tempo para o nosso descanso. O músculo precisa descansar. Tu uhum. trabalha, tu rompe fibra, tu faz trabalho de força, mas ele precisa se recuperar. Porque senão ele vai chegar à exaustão, Exato. né? E aí, eu acho que o que é mais bonito de toda essa jornada é nós entendermos que é saudável não ser saudável o tempo inteiro. A É lei do saudável 80-20. não ter saudável, como a Adriana sempre fala, alimentação, 80% eu sou saudável, 20% eu me permito não ser saudável. E aí as pessoas às vezes me veem, né, no final de semana comendo sobremesa e falam assim, mas eu achei que tu nem comesse sobremesa. Eu digo, claro que eu como sobremesa, mas eu não como sobremesa todos os dias. Uhum, E quando eu como, eu escolho uma bem gostosa. Então eu boto um pouquinho, porque às vezes ela é linda, mas não é boa, né? Porque uhum, sobremesa, a gente é só. Não é para alimentar o meu corpo físico, o meu corpo, a comida que me alimenta. É muito mais para o meu comer emocional, para o prazer. Então tem que ser gostosa. uhum, Comer sobremesa que não vale, eu digo, né? A minha mãe sempre me pergunta, vale a pena as calorias? Aí eu digo, essa vale, não, essa não vale. uhum. Então, porque é bem isso, é o prazer, então ela tem que ser prazerosa, né? Então, sim, a gente pode se permitir comer sobremesa no final de semana, desde que você não seja diabético, né? Para o diabético já é um pouco mais complicado. Mas é isso que eu acho que às vezes a gente precisa entender, porque no mundo hoje, onde parece que está tudo muito aos extremos, ou eu faço muito exercício ou eu não faço nada. Ou eu como 100% perfeito, ou eu como completamente errado. Ou eu durmo super bem ou eu não durmo muito mal. Existe um caminho do meio e que esse é o caminho da saúde. E é justamente isso que a gente vai trazer aqui hoje, quando a gente fala em doença inflamatória intestinal. Exato. Então, do tema doença inflamatória intestinal, fazendo uma breve introdução,
As doenças inflamatórias intestinais, as duas mais bem descritas e conhecidas, se chamam doença de Crohn e retocolite. Doença de Crohn é porque o Dr. Crohn foi quem descreveu a doença. E a retocolite, então, qual é a diferença delas? As duas inflamam o intestino. A questão é a forma como elas se manifestam. A doença de Crohn, ela pode se manifestar da boca até o ânus, e ela pode comprometer todas as 4 paredes do intestino. Eu sempre falo aqui que a parede do intestino, nós vimos só a primeira camada que se chama mucosa. A segunda camada submucosa, a muscular e a serosa, essas aqui a gente não vê na colonoscopia. Só que o Crohn, essa inflamação pode atingir as 4 camadas. Então, por isso que às vezes ele tem um caráter mais agressivo, porque pode, eventualmente, então ele pode fazer o que a gente chama de úlceras, né? Pode perfurar, pode, uma vez que essa inflamação é mais profunda, pode fazer estenose, ou seja, fechar ali, fechar, né, o lúmen, ou seja, lembra que o intestino é como se fosse um cano, né? E aí, à medida que tem essa inflamação mais profunda, à medida em que ela cicatriza, pode formar o que a gente chama de estenose, um estreitamento, né? Então, e as doenças inflamatórias, a retocolite, ela é específica do intestino grosso. Então, ela só compromete o intestino grosso e só a primeira camada, só a mucosa. Ela não tem esse caráter de inflamar as demais segmentos, né? As demais camadas. Então, digamos que ela é mais superficial. Mas não quer dizer que por ser mais superficial ela é menos agressiva. Depende muito né, do paciente, da idade que se manifesta, da extensão dessa retocolite. E o grande diferencial no diagnóstico é que, geralmente, na retocolite, o paciente tem diarreia com sangue. Muco, pus e sangue. Diarreia com muco, pus e sangue. Gente, eu já peguei mais de um paciente no consultório que vinha com diarreia, com muco, pus e sangue sendo tratado como intolerância à lactose, como alergia à proteína do leite. Em criança até pode. Em criança, a PLV pode se manifestar com sangue e muco nas fezes. Em criança recém-nascida. Em adulto, sangue nas fezes não tem nada a ver com intolerância à lactose. Intolerância à lactose não dá sangue nas fezes. Doença celíaca não dá sangue nas fezes. Claro que a gente precisa diferenciar. É um sangue que pinga? Provavelmente é hemorroida. Né? É um sangue que tem só no papel? Provavelmente é fístula, aliás, fissura, que é mais ali superficial. Mas se é um sangue junto das fezes, precisa sempre ser investigado, porque pode ser retocolite, especialmente se tiver pus. Pus é aquele branquinho nas fezes. Né? Algumas pessoas vão confundir com muco. Muco é como se fosse clara de ovo. E o muco não necessariamente significa doença inflamatória intestinal. O muco, quando o paciente tem diarreia, lembra que essa camada mucosa, né, que a gente enxerga na colonoscopia, ela é recoberta por uma camada de muco. Uma camada mucoprotetora que, inclusive, é o que impede que as toxinas penetrem. Quando nós temos um trânsito mais rápido, principalmente no cenário de diarreia, essa camada de muco ela pode ficar enfraquecida. Então, ela pode sair junto lá nas fezes, né? Os pacientes falam, doutora, evacuei aquela mucosa. Realmente pode, no cenário de diarreia. Acho que todo mundo já teve alguma gastroenterite mais importante e vai lembrar disso, né? Porque pelo trânsito acelerado, né? O muco é carregado junto. Exatamente. Então, isso é um fator também importante, né, que eu sempre digo para vocês. Outra questão importante que faz pensar em doença inflamatória intestinal é acordar de madrugada com dor abdominal ou diarreia. Acordar na madrugada. Não é assim, eu já estava com insônia, daí me deu uma dorzinha na barriga, né? Porque às vezes acontece isso, o paciente já sofre de insônia crônica, aliás, insônia crônica, e aí ele sente, ele aumenta, né, essa percepção. Não, doutor, eu estava dormindo, um sono bom, um sono profundo, e acordei com dor de barriga. Precisei ir ao banheiro, né, com diarreia. E aí, sim, isso é um outro indício de que possa ser doença inflamatória intestinal. Não esqueçam disso, então. São 4 bandeiras vermelhas que fazem pensar em doença inflamatória intestinal. Acordar de madrugada com dor abdominal e diarreia, né? Sangue nas fezes. Nas fezes, pessoal, não falei no papel.
ou que pinga no vaso. Esse geralmente é orificial, mas é sempre importante procurar um médico para fazer a avaliação, né? Perda de peso associado a esses sintomas, né? E o histórico familiar de doença inflamatória intestinal. São os 4 sinais vermelhos que a gente sempre tem que estar atentos. Tu queres fazer as perguntas ou sigo falando? Até tem uma pergunta aqui que se encaixa no que tu tá falando. Perfeito. Uma pergunta que diz assim, ó, meu médico acha que eu tenho SI junto com a doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável. Como diferenciar qual sintoma é do quê? Olha que legal essa pergunta, né? Porque muitas vezes o paciente vem com diarreia, então mais comum, a doença inflamatória intestinal, mais comum é ela comprometer pacientes entre 20 a 40 anos. É o maior pico de incidência, mas pode acontecer em mais jovens ou em mais velhos, né? Mas o mais comum, já que ela é uma doença autoimune, as doenças autoimunes, geralmente, a ocorrência maior é nessa idade, entre 20 e 40 anos. Bom, então, claro que a primeira coisa que a gente suspeita é na história, como nós falamos, e aí o exame, e aí eu sempre digo que o diagnóstico inflamatório não existe só um exame que passa o diagnóstico, é um somatório. Então é como se fosse um quebra-cabeça, onde todas as peças de preferência devem se encaixar. A primeira delas é a história sugestiva. Não é assim, nunca tive diarreia, comi uma maionese e tive dor de barriga, porque às vezes acontece isso. O paciente come alguma coisa estragada, e daí vai para o plantão, aí o plantonista pede uma tomografia, né? Enfim, questionava essa tomografia, mas pede. Aí tem lá um espessamento, aí faz uma colonoscopia e tá lá sinais de inflamação no intestino, que muitas vezes pode ter sido por conta da infecção intestinal. Então, a gente sempre tem que ter uma história, geralmente é uma história que não é uma diarreia aguda, é uma diarreia já com mais tempo de evolução. Ou, né, até mesmo um quadro de dor abdominal. Não costuma ser algo agudo, ou seja, do dia para a noite, né? Mas aí, Adri, depois que a gente faz o diagnóstico, então, o diagnóstico é feito por colonoscopia, mais exame de sangue e fezes, daí vem a calprotectina fecal como marcador de inflamação, proteína C reativa, VSG, né? Então, a gente vai somando todos esses fatores. Aí, dependendo se o paciente tem Crohn, a enterotomografia ou a enterorressonância, que é a avaliação do intestino delgado, já que a retocolite não compromete o delgado, mas o Crohn sim. Além das biópsias, né? Então, a gente precisa todas essas informações para nós fecharmos, né, o diagnóstico. Uma vez que a gente fecha o diagnóstico, a gente vai indicar o tratamento da doença inflamatória. E daí esse tratamento precisa ser personalizado. E aí a gente tem essa tomada de decisão de qual o melhor tratamento. Precisamos levar em consideração a extensão da doença, a gravidade da doença, né? Por exemplo, é diferente tratar retocolite num paciente que tem 20 evacuações no dia versus um que está tendo 2. Né? Um que emagreceu 15 quilos e um que não emagreceu nada. Então, esse tratamento precisa ser realmente personalizado, mas ele envolve tratamento medicamentoso. Então, a mudança do estilo de vida, ela é essencial sim, mas não basta. Porque é uma doença que tem a questão do envolvimento do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico desorganizado, os nossos soldadinhos de defesa, começam a atacar a parede do intestino. Né? Então, a pessoa tem uma tendência genética e por conta a gente sabe que o gatilho geralmente é o estilo de vida, né? Então, uso de antibióticos na infância favorece, alimentação rica em ultraprocessados, que mais que favorece? A questão de falta de exercício, aquele estilo de vida que a gente já sabe, né? Que é adoecedor. Né? E aí, o que acontece? Se o paciente, uma vez que ele entrou em remissão da doença, ou seja, então foi indicado o tratamento, né, e sempre que possível junto essa mudança, né, esse tratamento em conjunto, equipe multidisciplinar, com a nutricionista, com o educador físico, né, olhando para o todo, e o paciente ficou bem. E daqui a pouco ele volta a ter sintoma de novo. Né? Então, uma das questões que a gente sempre tem que pensar, a gente restadia, ou seja, faz de novo os exames para saber se voltou, se tem sinais de atividade da doença, então calprotectina de novo, proteína C reativa de novo, VSG, e dependendo da colono, se vier tudo normal, aí a gente vai partir para o diagnóstico diferencial. E aí, quando é que a gente pensa que possa ser síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável, geralmente é assim, a diarreia não é com qualquer alimento. Geralmente é uma diarreia mais associada ao consumo dos food maps. Isso já é um indício, né? Ah, doutora, me dá diarreia quando eu como melancia.
Uhum. Mas quando eu como, deixa eu pensar uma fruta que tem baixo FODMAP, maçã não, também é banana, Abacaxi. abacaxi. Quando eu como abacaxi não me dá nada. Então, o que pode falar a favor? A diarreia, não ter diarreia noturna, que daí a SI, né? Isso é uma marca do intestino irritável, que tem intestino irritável não tem diarreia de madrugada, tem depois, geralmente depois que come ao longo do dia. Uhum. Tem essa relação com os alimentos, com o estresse também. Ah, quando eu me estresso na empresa, logo me dá dor de barriga. Coisa que Uhum. na doença inflamatória, independente do que a pessoa come, imagina que o Uhum. intestino está inflamado, ele está irritado de verdade, né? Então ele não. A parede dele está inflamada. O problema não é a comida, né? A inflamação em que ele está. Exato, ainda mais se for Crohn, daí compromete o delgado. O delgado, eu sempre falo que ele por dia chega em torno de 9, 10, 11 litros, depende, claro, que do consumo da pessoa, dos líquidos e dos sucos que ela produz ao longo do corpo, mas imagina que ele está inflamado, ele não consegue absorver. E daí essa diarreia, independente do que ele come, o Uhum. próprio líquido Uhum. vai gerar diarreia, né? Como nós falamos, porque ele não está conseguindo absorver, assim como um paciente com doença celíaca, né? Uhum. Então, esse é um fator importante na diferenciação. Outra questão importante: geralmente, intestino irritável não perde peso. É, Síndrome do intestino irritável, geralmente, os pacientes não têm perda de peso. é. Quando o paciente. Pode acontecer de intestino irritável perder peso? Pode, mas a gente sempre tem que ficar atento quando o paciente tem essa hipótese e está perdendo peso. E aí, claro que a gente segue os critérios de Roma. Agora tem o Roma 5, e até já aproveito para atualizar. O que mudou do 4 por 5? Não se chama mais, né, doenças funcionais, agora se chama desordens do eixo cérebro-intestino. Antes, no Roma 4, era obrigatório ter dor abdominal, junto com a mudança do hábito intestinal, e o Roma 5 é desconforto abdominal, não necessariamente dor. Volta o Volta! passado, volta desconforto abdominal, não necessariamente dor, associada à mudança na consistência ou no formato das fezes. Caraca, um monte de gente tinha sido peneirada fora e agora vai voltar. Exato, vai voltar de novo. Exatamente. É Faz mais porque sentido. faz mais sentido, exato, porque nem sempre. E essa questão de dor, né? Diferenciação entre dor e desconforto é muito de acordo com a percepção da pessoa, né? E a É uma. sensibilidade da dor, né, é diferente de cada um. Exato, exatamente. Respondi a tua pergunta, então? Sim, respondida. A próxima é sobre dieta. É sobre o que é melhor comer ou evitar durante as crises. Ah, essa pergunta ela é muito boa, porque existe muita desinformação aí. Né? A É, primeira coisa que o paciente corta é glúten e lactose, né? Achando que isso é suficiente. e teve uma publicação da Associação Americana de Gastroenterologia em 2024, onde eles atualizaram as orientações sobre dieta. E antes, onde a orientação, o que se dizia ao paciente é não existe uma dieta específica, o que dava também a sensação de que não faria diferença cuidar da alimentação, né? Uhum. Agora, a recomendação é, de maneira geral, a não ser que haja alguma contraindicação, a dieta mediterrânea. Todo Perfeito. paciente com doença inflamatória intestinal deve seguir a dieta estilo mediterrânea. A não ser, então, nos períodos de crise. Quando a pessoa está em crise, então a dieta pobre em fibra, que até era uma das recomendações, né? Se havia uma recomendação, era ou não há uma dieta específica ou uma dieta pobre em fibra, né? Só que não é Uhum. que a dieta pobre em fibra perdeu a sua validade. Ela ainda tem o seu espaço no tratamento da doença inflamatória intestinal, só que nos períodos de crise, para que a digestão seja mais facilitada, para que o órgão não precise trabalhar tanto. Mas isso é temporário, depois a gente reintroduz as fibras gradualmente, porque a gente tem que fazer uma adaptação colônica de novo às fibras, né? E aí o paciente retoma a alimentação normal e saudável, baseada no estilo mediterrâneo, que é a alimentação anti-inflamatória, né? Tida como anti-inflamatória. Porque ela tem bastante frutas, verduras, gorduras boas vindas do azeite, do abacate, das castanhas, dos peixes.
tem menos carne de maneira geral, especialmente de gado, né? Na verdade, a original nem tem gado, né? Tem frango, peixe e ainda assim bem menos. Grãos integrais, não tem alimentos processados, não tem excesso de açúcar. Então, essa, na verdade, é a dieta que todos nós deveríamos fazer, né, Estela? Perfeito. E claro, com algumas adaptações aqui para a nossa cultura brasileira, mas é uma alimentação anti-inflamatória. Isso, né, o que é melhor comer ou evitar durante as crises, enfim. Então, nas crises, Perfeito. a gente vai comer menos cereais integrais, a gente vai evitar os grãos pelo excesso de fibra, vai comer frutas que não são tão ricas em fibras, como maçã, pera, melão, muitas vezes até cozidos. Mas depois que o paciente saiu da crise da doença inflamatória intestinal, ele vai retomando a alimentação normal. Perfeito. E aí, Adriana, uma coisa que eu acho bem importante aqui. Quando o paciente está com quadro de diarreia, nós tendemos realmente a sugerir que seja utilizado alimentos sem lactose. Por quê? Sim. Porque a pessoa ela fica intolerante à lactose, mas só que essa intolerância, ela geralmente ela é temporária. Temporária. Eu só preciso abrir a porta aqui que tem uma gatinha que está presa. Pronto. E vai que ela esteja com uma urgência, né? Sim. Precisa, entre aspas, no banheiro dela. Bom, então, o que acontece? A gente, então, é uma intolerância geralmente temporária, à medida em que o intestino cicatriza de novo, a tendência é que o paciente volte a tolerar a lactose, né? A questão do glúten, pessoal, que o glúten inflama, que os pacientes com doença inflamatória têm que retirar glúten, isso já está muito bem estabelecido na literatura, que não tem necessidade. Só que a gente deve evitar aqueles pães ricos em aditivos químicos. Porque, na verdade, se tem algo que é ruim para a barreira intestinal, ou seja, que favorece a inflamação, é justamente os aditivos químicos, os corantes, os adoçantes, os emulsificantes. Tanto é que um dos fatores de risco, né, para a doença inflamatória intestinal é que a pessoa nasceu com a tendência genética. O que é o grande fator de risco? É comer biscoito recheado, é tomar refrigerante, é comer aqueles salgadinhos, né, como a gente comia na infância. Que mais? É justamente, não necessariamente a gente... E olha que interessante, como nós... Olha o que é o nosso desconhecimento. A gente acha que ultraprocessado se resume a pizza e hambúrguer. E as bolachas, e os sorvetes, e aquele pão que dura meses na gôndola. Mas olha que interessante. De corante, de morango. Gente, olha só que interessante que eu vou falar para vocês. Olha só. Aqueles iogurtes que dizem sabor morango, grande parte deles são ultraprocessados. É só vocês olharem no rótulo. Tem um rótulo grande com muitos ingredientes, com os nomes que vocês não têm na geladeira, isso é ultraprocessado. Requeijão. Guria, aquilo me arrepia. Exato, requeijão é ultraprocessado. Então, olha só que interessante que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, esses dias eu estava preparando um hambúrguer aqui na minha casa. O que eu fiz? Eu comprei a carne moída, eu comprei um pão, que é daqueles de fermentação, pão de hambúrguer de fermentação natural, que não é aqueles que duram um mês lá na gôndola. Né? Eu fiz ali o hambúrguer, fiz ali na fritadeira sem óleo. Se eu tivesse fritado, eu teria colocado um azeite de oliva, que pode fritar com azeite de oliva. A gente bota só um pouquinho no fundo da antiaderente. Coloquei alface, tomate. Ou seja, não era um hambúrguer ultraprocessado. Não. Não era. Mesma coisa a pizza. Se você prepara ela, pega uma massa, ou faz uma massa de pão em casa, ou compra uma massa, por exemplo, dessa também tem para vender que não tem aditivo químico, e faz um molho de tomate em casa, né? De cebola, tomate, coloca lá um queijinho, né? Mussarela, mas faz uma marguerita em casa, não é ultraprocessado. Não. E olha que interessante, e a gente acha que ultraprocessado é igual a pizza e hambúrguer. Sendo que a gente não se dá conta que, como a Adri falou, né? Que tem essas bebidas que a gente compra lá, ricas em proteína, e isso é ultraprocessado. O próprio whey protein, dependendo do whey, é ultraprocessado. Dependendo da questão, é.
Exato, chá gelado, aquele chá mate, né? Um dia eu fui falar sobre isso porque a minha filha me pediu, ai mãe, vou tomar um chá, aqueles chás gelado. Eu fui ver o rótulo, é cheio de aditivo químico, E isso é cheio. uma coisa comprovada, tá, pessoal? Que os aditivos químicos, eles inflamam a mucosa intestinal. Então, se a pessoa já tem doença inflamatória intestinal, ela precisa evitar. Esse é um outro ponto onde entra a dieta mediterrânea, né? Porque justamente ela é natural, caseira e não tem esse tipo de alimento Perfeito. nessa dieta. E tem a questão das carnes processadas, que entra aí também, né? Presunto, salsicha, Exato. linguiça, enfim, peito de Salame, peru. presunto, peito. Se tem uma coisa que a gente deve tirar da nossa alimentação do dia a dia, é realmente as carnes processadas. Então, salame, presunto, peito de peru, linguiça, salsicha, né? O próprio bacon tá lá junto, né? Como sendo realmente carcinógeno tipo 1. Por quê? Não só porque favorece ao câncer de intestino, mas também por conta disso. Isso não é eu e a Adri que estamos falando, pessoal. Isso já há 11 anos. Olha como tem tanta informação na internet, mas às vezes parece que o que realmente importa parece que é pouco divulgado, né? Desde Uhum. 2015, as carnes processadas, estão lá no grupo, né, de carcinógenos tipo 1, ou seja, não se tem dúvida de que ela está associado ao aumento de câncer de intestino. Então, tá até escrito aqui, ó. Estudos clínicos demonstram que constituintes dos ultraprocessados, como emulsificantes, carragenina, maltodextrina e excesso de sal, podem romper a integridade da barreira epitelial, alterar a microbiota intestinal e ativar vias imunes. E os Exato. adoçantes artificiais, como sacarina, sucralose, aspartame e sulfame, podem ser um fator etiológico relacionado ao início da doença inflamatória intestinal. Então, por isso que é tão importante fazer uma alimentação natural. Exato. E outra questão, né, que a gente sempre tem que cuidar, como tu falaste, são os adoçantes, né? Porque às vezes o paciente com doença inflamatória, ele troca o açúcar pelo adoçante e acha que está fazendo uma ótima troca. Se é diabético, realmente para o diabético é menos maléfico usar o adoçante do que o açúcar pela questão da glicemia. Mas se você não é diabético, claro que o melhor sempre é evitar o açúcar no café, por exemplo, né? Se conseguir tomar sem açúcar, melhor. Uhum. Mas geralmente trocar pelo adoçante, pensando em saúde intestinal, não é uma boa escolha. É. Até tem o stevia, né, que é considerado realmente natural, mas fora stevia e talmatina, não tem outras. Não tem nenhuma opção saudável, né? E tem uma questão que eu acho importante nós falarmos, que é o impacto da ansiedade e do estresse, né? Porque muitas vezes o paciente, ele se dá conta, ele vinha bem, foi feito o diagnóstico, o tratamento estava ok, não parou de tomar os remédios, estava super bem, e aí vem um evento estressante maior, perdeu o emprego, o fim de um relacionamento, algo realmente que mexeu muito com as emoções. E a doença volta a entrar em atividade. Isso está muito bem descrito na literatura. Uhum. Muitas vezes, antes de começar os sintomas, em torno de um ano antes, ele teve um evento estressor maior, e Uhum. depois, o que a gente chama de flare, ou seja, a atividade da doença também está associado a condições, né, de muita ansiedade e muito estresse. Uhum. Então, por E isso que a aí, gente acho que tem que tentar sempre ter buscar não só o medicamento como um pilar do tratamento, mas o exercício físico, como uma válvula de escape, né? Porque não deixa de ser também uma forma, além de ter um impacto da atividade física lá na barreira intestinal, na cicatrização do intestino, na prevenção do aumento da permeabilidade, como a gente sempre fala aqui, ele também nos ajuda a autorregular as emoções. E uhum. no sono, né? Sim, dorme melhor. Tudo isso já ajuda também na microbiota intestinal. Exatamente. Inclusive, tu estava falando antes sobre hereditariedade, né? Uma das perguntas é essa, tipo, se eu tenho, meus filhos vão ter, e aí tu estava falando, né, de que se a pessoa tem uma predisposição, daqui a pouco uma alimentação muito processada pode ser um gatilho, né? Tem um artigo lindo sobre isso, Adri. Esse É. artigo, assim, eu digo que, nossa, ele é muito, muito, muito legal. Ele é uma publicação lá do American Journal, que a pergunta do estudo era assim:
Eles pegaram uma população com risco genético alto, ou seja, onde pais, né, familiares de primeiro grau tinham doença inflamatória, versus o que tinha um risco genético mais baixo. E justamente estudar o impacto do estilo de vida. Então, vamos supor assim, vamos supor que eu tenha doença de Crohn ou retocolite. E eu quero saber o risco dos meus filhos de terem a mesma doença. Uhum. Né? Então, vamos supor que eles herdaram os meus genes, né? Eles herdaram o NOD2, o cardiá, enfim, os genes que a gente sabe que estão associados à doença. Olha só esse estudo mostrou. Que os pacientes, eu vou pegar aqui para mostrar, falar para vocês bem certinho os dados, tá? Os pacientes, então, que tinham um alto risco genético, o estilo de vida teve um impacto de redução, de aumento ou redução de risco, aliás, de redução de risco de 50%, tanto para Crohn quanto retocolite. Uhum. Então, a redução de risco tendo um estilo de vida saudável. Então, vamos supor, a genética dos meus filhos eu não consigo mudar, Uhum. mas eu posso ajudar eles a não consumir ultraprocessado todos os dias. Uhum. Então, ao invés de levar para a escola lanche, a bisnaguinha que é super, ultra, mega processado e danoninho, Com ultra, todinho. mega. Olha como a gente precisa estudar sobre alimentação, pessoal. A gente ainda acha que bisnaguinha é saudável. Ah, não vou mandar o pão francês, vou mandar a bisnaguinha. Não façam isso. Não façam isso. Vocês não vão estar cuidando da saúde do filho. Ah, eu vou mandar um iogurte. Cuidem o rótulo desse iogurte. Vocês vão ver. A bebida láctea lá de morango não é iogurte. É Uhum. soro, né? É leite, um monte de aditivos químicos, né? Uhum. Então, se vocês, por exemplo, eu vou mandar um suco de uva natural, realmente 100% natural, não é aqueles néctar. Você tem que Sim. ver o percentual de suco, né? Porque Uhum. esses que têm 30% de suco, basicamente, a base é água e açúcar. É. Né? Então, assim, eu posso sim ajudar eles a ter uma alimentação, a base da alimentação dos meus filhos, né? Ser arroz, feijão, legumes, frutas, né? E claro que vai ter uma festinha, eventualmente eles vão comer ultraprocessado, mas não é a base da alimentação deles. Eu posso, desde pequeno, estimular o exercício físico e ser um exemplo para isso. Subir Uhum. escada com eles ao invés de subir elevador. E Uhum. brincar no parque ao invés de ficar, né, assistindo No o dia inteiro, celular. assistindo televisão. Cuidar da higiene do sono deles, ou seja, ir dormir e acordar mais ou menos nos mesmos horários. A gente sabe que criança precisa dormir cedo. Né? O hormônio do crescimento é liberado mais ou menos em torno das 10h30 da noite. Precisa estar na cama cedo. Né? Então, e justamente esses fatores, isso é modificável. Então, isso Uhum. vai evitar, mesmo os meus filhos tendo herdado os meus genes, se eu puder, né, como mãe, né, os pais, conduzirem justamente para esse caminho da saúde desde cedo, tem uma capacidade, essas pequenas mudanças, esses hábitos de reduzir em 50% o risco do meu filho ter Crohn ou retocolite. Legal, né? Aí o Muito legal. peso também, no estudo foi atividade física, dormir, né? O tempo, as horas de sono, que geralmente são de 9 a 12, depende da idade da criança, e alimentação. E não estar com excesso de peso. Uhum. Muito legal. E para a gente finalizar, a última pergunta, que na verdade já foi respondida, né? Qual a melhor dieta para quem tem doença inflamatória intestinal, que é a mediterrânea? Eu queria falar sobre um dado bem interessante, que é sobre uma bactéria na nossa microbiota intestinal, que é a Fecalium Bacterium prausnitzii, Transmício. Uhum. que tem sido muito associada com a saúde intestinal nesses pacientes. E um Perfeito. estudo de 2025, agora, do ano passado, né? Que viu que essa bactéria pode estar reduzida na microbiota desses pacientes, né? Mas que a redução da prausnitzii causada por uma dieta ruim pode levar a uma redução de 58% na produção do butirato. E a gente sabe que o butirato ele é o maestro, né, todo assim é o butirato que a gente quer quando a gente fala em comer fibras, em ter uma microbiota saudável,
é ele que a gente quer. E é ele É, que proporciona todos os benefícios. E perfeito. nesses pacientes com doença inflamatória intestinal, eles viram que essa bactéria, especialmente, ela é muito importante. E a dieta, sendo ruim, pode levar a uma diminuição de 58% na produção do butirato. Então, aí entra a importância, né, de novo, da dieta anti-inflamatória. Exatamente, muito importante, né? Os ácidos graxos de cadeia curta, né? Butirato, propionato e acetato, principalmente o butirato, né? Ele é um dos grandes maestros do nosso metabolismo. Não é só na barreira intestinal que se beneficia, como nós falamos, ele é um dos grandes, das grandes substâncias que nos ajudam a diminuir esse risco, né, de úlcera, de justamente romper a barreira intestinal, mas também ele está associado, ele que vai lá e ajuda justamente as células L lá do intestino a produzirem os hormônios da saciedade, como o GLP-1, tão falado hoje em dia, né? Em tempos de canetas emagrecedoras, que nada mais são do que análogos do GLP-1, eu digo, né? As canetas fazem algo que o intestino já faz há muito tempo. Mas a gente precisa alimentar as bactérias com fibra, né? Mastigar bem a comida para dar tempo e justamente fazer escolhas alimentares melhores, para que o intestino, sim, consiga fazer a parte dele, né? Eu digo que hoje em dia nós somos a sociedade da pressa, e nessa sociedade da pressa a gente está querendo sempre encurtar caminho. E nesse encurtar caminho a gente está perdendo do que realmente é essencial, né? Uhum. Mas vamos lá, estamos aqui justamente para ajudar vocês a pararem, pensarem, refletirem né, em relação às escolhas de vocês e serem mais seletivos. Não é só no que vocês vão colocar no prato, mas também no que vocês estão consumindo de conteúdo na internet. Uhum. Eu digo sempre, eu tenho pensado muito nisso. Hoje em dia, quem está influenciando a minha saúde? Quem é que eu estou ouvindo? Quem é que eu estou seguindo? Será que realmente isso está somando? Isso está me dando segurança ou isso está me deixando ansiosa? E aí, esses dias eu comecei a fazer um bolo. Aí pensei assim, daí eu fui fazer um bolo de cenoura. E tinha 5 receitas de bolo de cenoura. Aí pensei, tá, eu vou escolher essa aqui e vou seguir essa aqui. E o que eu fiquei pensando? Imagina se eu pegasse um pouco da receita de um, mais um pouco da receita do outro, mais um pouco da receita do outro, e quisesse que aquele bolo desse certo. Não ia dar certo, né, Adri? É. Mas será que não é isso que nós estamos fazendo com a nossa saúde hoje? Sim. Eu deixo essa reflexão para cada um de vocês que estão aqui nos ouvindo. É muito legal vocês estarem aqui na internet buscando informação, mas tomem cuidado, né? E às vezes, eu e a Adri, a gente tem uma abordagem. Nossa abordagem é incluir mais e excluir menos. A gente tem na dieta Food Map o momento da dieta restritiva, mas a gente tem essa tendência, né, Adri, a evitar o radicalismo, não é? A não ser realmente quando necessário. E eu digo, só que tem outras profissionais que têm outras formas de trabalhar, e não quer dizer que esteja errado, mas o ruim é ficar pegando um pouco de cada um, daí realmente a chance de sucesso E quem faz fica sentido. perdido é o paciente, né? Porque daí ele fica, tá, e agora eu vou nesse caminho ou nesse caminho? Exato, até porque tem uma grande fonte de estresse que é o que? A insegurança. Quando a gente se sente insegura, né, no caminho, então eu sempre digo, que bom que vocês estão aqui, e aqui nós temos participantes fiéis que estão conosco, e eu sempre digo, se vocês escolheram eu e a Adri para guiar vocês, sigam consumindo, sigam aqui nas lives, escutando os podcasts, o conteúdo que a gente publica na internet, mas tentem silenciar os outros GPS, senão a gente acaba ficando cada vez mais confusa, não é mesmo? Exato, concordo. Mas então tá, minha gente. Um bom. Meta cumprida. A nossa Uma live de hoje dedicada aos pacientes com doença inflamatória intestinal. Perfeito. Então, pessoal, vamos lá, então, organizar agora a nossa rotina matinal. Matinal não, noturna. Afinal, né?
É muito importante nós nos organizarmos, a nossa refeição cedo, dormir cedo, cumprindo o que o nosso corpo realmente gosta, né? Ele gosta dessa previsibilidade, não é? Exatamente. Horários regulares para as refeições, para dormir, largar o celular cedo para dormir bem. Exatamente. Tudo de bom, então, bom descanso. Tudo de bom, pessoal. Uma boa noite a todos. Até mais, Beijo. Estela. Tchau, Tchau, tchau. tchau.